Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui vamos para mais um vídeo a respeito dessa história fantástica sobre a Esmeralda da Bahia, dita a maior esmeralda do mundo, só que não. Se você por acaso ainda não assistiu todos os vídeos, dá uma olhada lá, a história é inacreditável, mas verdadeira e cheia de intrigas, ganância, trapaças americanas e por fim, como não poderia deixar de ser, com muita política envolvida aqui no Brasil, num emaranhado de mentiras e depoimentos falsos, num processo judicial entre as cooperativas, com o envolvimento de políticos da região, interessados em inúmeras formas de exploração e lucros a partir da produção na área garimpeira, protegida por uma portaria ministerial, tendo esta sido desrespeitada com a criação de uma nova forma de autorizações para trabalhar na área, que dão a empresas grandes que vêm tomando espaço em meio ao garimpo, atendendo interesses de políticos que indicavam chefias na AMM de Salvador para manipularem leis e processos internos em concessão de garimpo em Serra de Carnaíba, na Bahia. Assim como manipulação de outros processos que pudessem atrapalhá-los em suas pretensões megalomaníacas em faturar alto de forma sistêmica no local. Foi assim que o caso da canga, chamada de Esmeralda Bahia, que está nos Estados Unidos e nunca valeu o que dizem, acabou sendo mal interpretado pela justiça brasileira por conta de declarações falsas que culminaram na condenação de 2 brasileiros. Mas o que eu quero mesmo hoje é comentar sobre uma entrevista que eu fiz com o último superintendente da ANM em Salvador em 2018, o senhor Raimundo Sobreira Filho, durante as minhas investigações neste caso lá na Bahia. Nessa entrevista, ele explica o que significava e o que significa a portaria no momento da extração da canga na Mina Marota em 2001, sobre a sua validade, assim como a qualidade da pedra e do fato de a mesma não ter o valor que dizem, e também sobre o fato de não ser uma gema e a necessidade de uma análise melhor sobre o caso, sobre a tal pedra pela justiça brasileira. O que é verdade e que foi omitido por pessoas daquele mesmo órgão em que ele estava no momento no comando. Então eu fiquei pensando, por que essa disposição em falar sobre isso com tanta ênfase naquela entrevista, apesar de ser o que eu buscava, e a entrevista estava sendo muito proveitosa na minha investigação? Por que ele faria isso, sabendo que foi alguém daquele departamento que deu informação errada na justiça, ainda que não sendo na sua gestão, no caso da canga chamada de Esmeralda Bahia? Segui investigando e, como ele falava bastante em nome de políticos na área, durante a entrevista, tratei de investigar como ele havia chegado ali naquele cargo e vi que ele não pertencia ao órgão, não era concursado, mas sim indicado. Ele chegou lá com as bênçãos dos deputados federais Jutaí Júnior, do PSDB, e João Carlos Paulilo Bacelar, do PR. Entre diversos outros cargos que ele desempenhou nas esferas públicas e privada, Raimundo Sobreira Filho foi diretor da Serra Negra Agroindustrial e era chefe também da divisão de cadastro da Coordenadoria Regional do INCRA. Foi diretor da empresa Aquamarine, presidente da Caixa Parlamentar na Assembleia Legislativa e secretário estadual de Minas e Energias da Bahia, no governo de Nilo Coelho. Como político, ele também foi eleito deputado estadual pelo Partido Democrático Social, o PDS, de 83 a 87, e reeleito deputado estadual constituinte pelo PMDB de 87 a 91 e de 91 a 95, portanto, 3 mandatos. Empresário do setor mineral, sua nomeação em abril de 2007 para a superintendência do DNPM da Bahia foi muito comemorada no meio, pois ele já era bem infiltrado no ramo mineral, sendo assim bem conhecido por ali. Seus antecessores no DNPM, hoje ANM, eram concursados e ele entrou ali apadrinhado por seus colegas da Assembleia, que provavelmente já faziam parte de um grupo político interessado em controlar aquele departamento por interesses escusos no garimpo de esmeraldas. Era difícil de levantar, mas eu já tinha informações de que o órgão era investigado e resolvi esperar. Um pouco mais tarde, chega nas minhas mãos, e eu vou disponibilizar aqui, um documento interno da ANM, no qual Sobreira assina um ofício determinando novas emissões de PLGs, as permissões de lavra garimpeira criada para derrubar ilegalmente a portaria ministerial 119/97, com a anuência do técnico engenheiro fiscalizador da área do garimpo de Carnaíba, o engenheiro de Minas Miguel Brandão, que, pasmem, é o funcionário que deu depoimento falso na justiça no caso da Esmeralda Bahia.
por conta de encobrir a maracutaia em outro processo que tramita na Justiça de Brasília sobre uma disputa na área, que trata sobre o poder das cooperativas que disputam o controle da mesma. Mas logo no começo desse ano, a casa caiu. Outro superintendente assumiu e Sobreira ainda estava no órgão, como mostram as investigações da Polícia Federal, que iniciaram em fins de 2017 e que culminou agora na Operação Terra de Ninguém, que tem por objetivo investigar fraudes e improbidades administrativas no órgão. Todos foram afastados, inclusive o recém-indicado para substituir o posto de Sobreira, que também foi afastado, e o senhor Cláudio Cruz da Lima. Aqui está na íntegra a matéria publicada na Agência de Notícias da Polícia Federal sobre as investigações desta operação concluída agora em janeiro de 2019. Recente. Veja lá. PF investiga interferências fraudulentas em andamento nos processos da ANM Bahia. A notícia diz o seguinte: a Polícia Federal deflagrou no dia 28 de janeiro de 2019 a Operação Terra de Ninguém, com o objetivo de desarticular um esquema de corrupção identificado dentro da Gerência Regional Baiana da ANM, o antigo DNPM. Policiais federais deram cumprimento a 22 mandados de busca e apreensão nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas. Cerca de 60 policiais federais participaram da ação. Ao longo das investigações, que se iniciaram no final de 2017, como eu havia dito, foi possível constatar que servidores da ANM em Salvador recebiam vantagens indevidas para priorizar o andamento de determinados processos administrativos e até mesmo modificar decisões contrárias aos interesses de empresários que se dispunham a efetuar esses pagamentos ilícitos. Os indícios apontam ainda que os dirigentes do órgão atuavam para beneficiar empresários ligados ao grupo político responsável por sua indicação para o cargo. 6 servidores da ANM foram afastados de seus cargos por determinação da 17ª Vara Federal de Salvador, dentre os quais o atual gerente e seus 2 antecessores, incluindo o senhor Raimundo Sobreira Filho, que nos concedeu a entrevista que mostramos aí no vídeo de número 4 da nossa série sobre a farsa da Esmeralda Bahia. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. Deveriam também responder por depoimento falso à Justiça Federal, no caso da Esmeralda Bahia, pois mentiram para não terem a invasão das PLGs ilegais descobertas e perderem o processo movido entre as cooperativas, no qual a CMB, que é a cooperativa que pertence a estes mesmos políticos de forma encobertas por nome de laranjas, mencionados aí na Operação Terra de Ninguém, que a Polícia Federal vem realizando e que com certeza ainda irá desvendar mais maracutaias. Maracutaias estas que condenaram injustamente os dois envolvidos na história dessa canga, chamada de Esmeralda Bahia, que não é uma gema. Tudo para beneficiá-los em outro processo. O caso da Esmeralda Bahia foi amplamente divulgado na mídia mundial, mas com seu conteúdo totalmente errado, por ter sido manipulada de várias formas e também mal interpretado pela justiça, que acatou como ouviu o caso que começou na justiça americana para tratar da propriedade da tal canga, que chamaram de a maior esmeralda do mundo, com 341 quilos, imaginem! Só que é um pedaço de xisto, com pedras entupidas de esmeraldas em formação, que não pesam mais que 10 quilos, e que hoje estão presas no Sheriff's Office em Los Angeles, se esfarelando dentro de uma caixa, pois é de péssima qualidade. Ninguém examinou a pedra durante o processo. Ninguém viu a tal pedra durante o processo. Não, ninguém viu. Não há materialidade do suposto crime aqui. Mas lá nos Estados Unidos, sim, é crime, pois trata-se de uma trapaça cheia de mentiras, que eu chamaria de uma quadrilha de malandros americanos que ludibriaram um batalhão de gente e que a justiça americana estava apenas encarregada de determinar quem era o dono do objeto, pois lá a causa era apenas para determinar o dono da tal preciosidade. Após os trapaceiros brigarem entre si, sem examinar cientificamente a pedra, considerando apenas um laudo dado por um gemólogo contratado pelos trapaceiros americanos. Uma palhaçada, um fiasco da nossa justiça, que acreditou às cegas na história, que enganou até mesmo a justiça americana no tocante à autenticidade da falsa gema. Bem, os links estão aí embaixo para vocês conferirem mais a fundo essa história nas investigações da PF, que se deu recentemente.
Eu queria esclarecer bem essa questão da entrevista com o senhor Raimundo Sobreira Filho, que eu não nego, me recebeu muitíssimo bem em seu gabinete em meados de 2018, deixando bem claro que foi um erro as declarações dadas pelos funcionários do DNPM. Ele só esqueceu de dizer que era o mesmo que continuava a assinar os laudos junto com ele das permissões para liberações de PLGs para empresas grandes que atuam ali no garimpo. O nome das empresas não foi divulgado pela PF. Eu sei, e nem eu vou dizer também quem é por enquanto. A propósito, antes de eu entrar na sala da superintendência para fazer entrevista com o senhor Raimundo Sobreira, eu fui advertida pela pessoa que me facilitou o acesso imediato ao superintendente a não mencionar o nome de funcionários que contribuíram com a falsa declaração no caso da Esmeralda Bahia. Caso contrário, ele, o superintendente, não concederia entrevista. Ok, mas o que havia por trás disso? Quem queria derrubar quem no esquema que rolava lá dentro? Ele me disse que era uma injustiça com os brasileiros e ele queria ajudar. Enfim, seja lá o que for, agora ficou desarticulado. E nós queremos saber quando é que vai ser reparado esse erro ao qual foi induzida a justiça ao condenar os 2 brasileiros. TRF3, 11ª turma, que irá julgar em segunda instância o caso. É um caso capicioso esse julgamento em segunda instância que vem aí, que se mal julgado de novo, levará injustamente para a penitenciária 2 pais de família, com penas que nem assassinos cumprem com tanto tempo. 12 e 16 anos de reclusão em regime fechado, por crimes que não cometeram. Vamos aguardar e ver o que vai acontecer. Nos falamos em breve. Até mais.